Qual é a maior oferta que você pode oferecer ao Senhor? Será que você conseguiria se tornar rico o suficiente para fazer uma grande oferta ao Senhor? Olá, pessoas! Vamos lá, mais uma palavra no dia de hoje. Hoje vai ser uma palavra um pouquinho diferente, sem muita preparação, sem muito cenário. Vocês podem ver, eu tô com uma roupa bem trabalho/academia, mas tem uma palavra dentro do meu coração que eu quero compartilhar com você. A gente precisa pensar em algo que a gente não tem pensado. O que nós temos ofertado ao Senhor? E assim como a gente vê muitos vídeos, essa mensagem não é sobre dinheiro, tá? Essa mensagem não é sobre dinheiro. E sim sobre a oferta verdadeira que nós temos que dar ao Senhor. É sobre isso que a gente vai falar. Qual é a maior oferta que você pode oferecer ao Senhor? Será que você conseguiria se tornar rico o suficiente para fazer uma grande oferta ao Senhor? Será que isso teria algum valor ao Senhor? Qual é a maior oferta que você pode entregar no dia de hoje? A partir de hoje, na situação que você tem hoje, ao Senhor. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Como eu falei, esse vídeo não é sobre dinheiro. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que algo vai mudar dentro de você. Eu espero de verdade que algo mude no seu interior, assim como essa palavra tem mexido e transformado coisas dentro de mim também. Amém? Que Deus te abençoe. Esse canal tem o propósito único de levar a palavra de Deus, de levar adoração ao Senhor e de fazer com que você venha comigo também nessa jornada de adoração a Deus, de agradecimento a Deus. É para isso que esse canal existe. Então, sinta-se à vontade para estar aqui adorando o Senhor e falando do amor dele também, tá bem? Vamos à palavra. A primeira parte da palavra que a gente vai ler está, eu tô aqui com a minha colinha e eu vou ler aqui com vocês. A primeira parte da palavra que a gente vai ler está em João, capítulo 13, no verso 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A nossa mensagem começa justamente aí. Nessa parte da palavra, ele tinha passado algumas coisas que Jesus tinha feito com os seus discípulos. Dentre elas, ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. E ele demonstrou o amor dele pelos discípulos, lavando os pés deles. Os pés deles, naquela época, não é como hoje, que a gente usa uma sandália bonitinha, que a gente tem um asfalto para pisar, que às vezes a gente tira o nosso sapato e a gente nem vê sujeira no nosso pé. Não. Lá naquela época, por conta da situação mesmo da cidade, de tudo, os pés eram muito sujos. Tanto é que toda vez que eles entravam em casa, eles lavavam os seus pés antes de entrar em casa. E Jesus se colocou numa posição de humilhação ao se ajoelhar, pegar os pés sujos dos discípulos e lavar um por um. Lembrando que são 12. Ele lavou os pés de todos. E se a gente for parar para pensar, Jesus conhecia as qualidades e os defeitos de cada um deles. Aquilo que eles já fizeram e aquilo que eles ainda iriam fazer. E ainda assim, Jesus lavou os pés. Como exemplo, a gente pode pensar, Jesus lavou os pés de Pedro sabendo que Pedro o negaria.
Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele o trairia. A gente pode pegar esses dois exemplos. Cada um ali teve os seus erros, teve os seus defeitos, mas Jesus demonstrou amor através desse ato de não se importar com o que tinha acontecido e nem com o que viria a acontecer, porque ele já sabia, mas ele ainda assim demonstrou amor. E a palavra diz que ele nos deixou um novo mandamento. Então não foi apenas um pedido, que já seria algo extraordinário. Um pedido de Jesus é algo que a gente deve acatar e fazer na hora. Mas ele deixou um novo mandamento, que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Só que é tão estranho a gente pensar que esse mandamento é o que é menos cumprido desde aquela época até os dias de hoje. Muitas pessoas não matam, muitas pessoas não roubam, muitas pessoas não traem, muitas pessoas podem até honrar seu pai e sua mãe. Muitas pessoas cumprem vários dos mandamentos ou até quase todos. Mas raríssimas pessoas, eu não posso falar que ninguém, mas raríssimas pessoas amam como Jesus amou. O amor é algo que é tão menosprezado, é algo que está tão no fim da lista de tantos de nós, que é até estranho pensar que é um mandamento, que é um dos maiores mandamentos que Jesus mandou. Porque ele poderia ter alterado qualquer mandamento, ele poderia ter acrescentado qualquer mandamento, mas ele acrescentou, ele colocou um novo mandamento, reforçando até mesmo um que já existe, dizendo que nós devemos amar, assim como ele nos amou. Isso para nós deveria ser algo como um lembrete diário. Isso deveria ser a nossa tela de bloqueio do celular. Isso deveria ser o nosso quadro de decoração do quarto. Isso deveria ser o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Isso deveria ser a nossa primeira palavra quando a gente abre as redes sociais. Isso deveria ser a nossa atitude na fila do pão, no trem lotado, no trânsito de vários lugares do mundo. Isso deveria ser o bem mais precioso, que nós deveríamos adquirir e praticar. E é um dom de Deus, porque é um dom de Deus, e é uma atitude que vem sendo cada vez mais menosprezada e rara. Muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, se preocupam com 1 milhão de coisas. É necessário ajudar os que precisam, é necessário interceder, é necessário ofertar para ajudar, é necessário tudo isso. Mas de nada adianta a gente preencher tantas lacunas e não praticar o principal, o amor de Deus. A gente vai continuar e a gente vai entender qual é a maior oferta que você pode oferecer ao Senhor. Qual é a maior riqueza que você pode oferecer no dia de hoje ao Senhor. A gente vai continuar a palavra. Agora a gente vai entender o que é esse amor. O que é esse amor que Deus falou, que Jesus falou, amar como Ele amou. Mas que amor é esse? Amor de fazer carinho? Amor de estar do lado, de falar da boca pra fora, eu te amo? É esse o amor que Deus nos ensina ou não? A gente vai ler justamente isso em 1 Coríntios capítulo 13, que diz o seguinte:
Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como símbolo que retira. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo, para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Aqui, Paulo, ele simplesmente descreve o que é esse amor que Jesus está falando. Simplesmente Paulo está falando: o amor que você tem que oferecer, que Deus procura, o verdadeiro amor que Deus está procurando em você que segue a Ele, não é o tanto que você oferta, não é o tanto que você ajuda as pessoas, os pobres, não é o tanto que você tem de dons, não é o tanto que você profetiza e as coisas acontecem, não é o tanto que você ora, não é o tanto de coisas que você faz, mas sim você ser humilhado e continuar amando. E sim você suportar a dor, a sua dor, amando ao outro. É você se desprender de você. Vamos voltar no versículo que diz: o amor é paciente, no verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Assim, onde nós temos visto paciência nos dias de hoje? Já que isso é amor também. Onde nós temos visto bondade? Onde? Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses. Então você não faz algo de bom procurando ser bom. Você não faz algo de legal para o outro ou ajuda o outro procurando se vangloriar. Não se ira, não guarda rancor. Quantas pessoas têm adoecido por rancor, por ira? Quantas pessoas têm perdido a própria vida porque não conseguem perdoar? Porque não conseguem se desprender de um passado de humilhação, de constrangimento, de situações que trouxeram algum mal para ela. Quantas pessoas ainda cobram e esperam que as pessoas que machucaram elas peçam perdão e mudem? E estão morrendo sem amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Injustiça
para nós, às vezes é você ver alguém que se deu bem na vida em cima de alguém. Mas quando você vê alguém sendo gravemente agredido por um erro, alguém que cometeu algum tipo de crime, sendo gravemente machucado, espancado, isso pra você é justiça? Eu sinto lhe informar que isso não é justiça. Porque a palavra fala que a justiça vem dele. A justiça não vem das nossas próprias mãos. Então, todas as vezes que a gente se alegra quando alguém se machuca, nós estamos sendo injustos, sim. E nós não estamos demonstrando amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui ele não tá falando em parte sofre, em partes crê, em parte espera, em parte suporta. Ele tá falando em tudo. Seja num cenário positivo, seja num cenário negativo. É esse o amor que Deus nos ensinou. É esse o amor que Deus espera de nós. E mais pra frente ele fala, o amor nunca perece. Ou seja, ele nunca está fora de moda ou tem uma data de validade. O amor não perece. Mas as profecias desaparecerão. Então, ainda que hajam profecias, haverá um momento em que não haverá. As línguas cessarão. O conhecimento será deixado para trás. E hoje em dia, com tudo que nós temos visto, com inteligência artificial, com tantas coisas, o conhecimento é algo que a gente adquire sim, a gente precisa adquirir. Mas a gente nunca está em dia. O conhecimento que a gente tem hoje, se a gente não se dedica, se a gente não estuda, está ultrapassado. Ou seja, está deixado para trás. Mas o amor não envelhece. O amor permanece sendo amor. E no final, ele diz, assim, no verso 13, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. De tudo que você pode imaginar, a fé, a esperança e o amor permanecem. Mas o mais importante, acima da fé e da esperança, é o amor. Então você pode ter uma fé abundante, como aqui também está dizendo. Você pode ter uma fé de mover montanhas, mas se você não tiver amor, de nada adianta. Você pode crer que Deus vai fazer coisas sobrenaturais, pode profetizar, pode orar com muita fé, mas se você não amar o seu irmão, de nada adianta. Se você não amar aquele que ainda não é seu irmão na fé, de nada adianta. É isso que o Senhor está nos ensinando. E aonde entra a oferta que eu falei pra gente, que é a nossa maior oferta. Qual é a nossa maior oferta? É o amor. Ah, mas aonde que a gente pode ver isso? A primeira parte que eu vou ler está em Mateus, no capítulo 5, que diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar será sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser ao seu irmão, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato, corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Olha isso. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Esse é um ponto. Agora, quando a gente vai para Mateus 15,
diz o seguinte: Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: Por que seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois eles não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não precisa honrar o seu pai. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Pois bem, aqui Jesus está nos ensinando mais uma vez duas ocasiões de oferta. Primeira, você pode ter uma riqueza para entregar, mas se você tiver algo contra o seu irmão, vá e se reconcilie com ele primeiro. Ou seja, Jesus não estipulou o valor da oferta. Às vezes, aquela oferta pode ajudar a construir um templo. Às vezes, aquela oferta pode ajudar a reconstruir coisas que estão quebradas. Às vezes, aquela oferta pode ajudar viúvas e pobres. Às vezes aquela oferta pode ser usada para fazer uma ação social maravilhosa. Mas o que Jesus está ensinando é que não adianta você levar essa oferta se você tiver algo contra o seu irmão. De nada vai valer a sua oferta. Então, aos olhos do homem, você estará fazendo grandes coisas. Mas aos olhos de Deus, aquela oferta não vale de nada. E, afinal de contas, a quem nós estamos querendo agradar? Ao homem ou a Deus? O homem pode bater no seu ombro e falar: que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus faça resplandecer a luz dele sobre você, porque ele está vendo a sua fé. Mas de verdade, aquelas palavras são vazias, porque Jesus olha o seu coração. Jesus está interessado em saber como você está lidando com os seus irmãos, que são filhos dele também. Jesus está interessado em saber quanto você tem amado, como você tem amado. Isso eu estou falando de pessoas estranhas, mas quando a gente vai para essa parte de Mateus, ele fala isso em relação aos nossos pais. Aqui na tradição deles, ele está dizendo que Jesus e os discípulos estão infringindo uma regra, uma lei. Mas na verdade, Jesus chama a atenção deles dizendo que eles mudaram a lei de Deus, dizendo que se alguém chegasse e falasse, ajudasse, fizesse uma oferta a Deus e não pensasse nos seus próprios pais, tudo bem. Se não preferisse deixar de lado os seus próprios pais, perecendo, precisando, necessitando, precisando de ajuda, para oferecer algo a Deus, para eles tá tudo bem. Só que não é isso que o mandamento de Deus disse. Então eles estavam infringindo essa lei de Deus, mudando essa lei. Para você entender que a oferta para o Senhor, ela é incompleta, ela não tem valor. É a mesma coisa que a gente imprimir algumas notas na impressora e sair por aí querendo comprar alguma coisa, não vale de nada. Pode ter o formato de dinheiro, pode ter cor de dinheiro, pode até ter cheiro de dinheiro, mas se não for dinheiro, não vale de nada. Se não tem todo o processo que uma cédula precisa ter para ela ser válida, não vale de nada.
Se não for produzida pelo Banco Central, não vale de nada. Pode ser igualzinho, mas se não for original, não vale de nada. E quando nós ofertamos sem praticar o amor primeiro, é como se a gente estivesse ofertando uma cédula falsa, que não tem valor para o reino. Tem valor para este mundo. Tem valor para o que os nossos olhos veem. Mas não tem valor para o reino de Deus. E a palavra de Deus fala que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, e sim no céu. Então a nossa oferta não deve ser feita pensando nas riquezas desta terra, mas sim nas riquezas do céu. Essa palavra me confrontou em várias partes. Não é uma lição de casa fácil para nenhum de nós. Agir com amor quando ninguém acredita em você. Agir com amor quando você foi humilhado. Agir com amor quando você foi machucado. Só que Jesus passou por tudo isso e Ele continua agindo com amor. Quando você não ora, Ele continua te amando. Quando você não o busca, quando você troca Ele por momentos nas redes sociais, quando você troca Ele por momentos com os amigos, quando você troca Ele por momentos assistindo séries, Ele continua te amando. Quando você fala que Ele não te ama mais porque Ele não fez o que você queria, ou seja, você está mentindo, Ele continua te amando. Quando você rejeitou Ele no começo da sua jornada, dizendo que nada daquilo era verdade, tô falando de mim mesma, Ele continua te amando. Então, o maior exemplo, Ele deu. E quando Ele disse que é para amarmos, Ele deu como exemplo Ele mesmo. Ele não colocou outra pessoa na história. Ele não falou, amem como Pedro tem me amado. Amem como Paulo, né, se fosse depois, como Paulo me amou. Amem como Maria, quando aceitou o chamado de ser minha mãe aqui, me amou. Não. Ele deu como referência o amor de alguém que ia morrer na cruz, por pessoas que sequer acreditavam nele e por pessoas que não viriam acreditar nele, e pelo próprio povo que não acreditou e não acredita nele, como sendo o Salvador. Esse foi o amor que Deus colocou como exemplo. Que Jesus colocou como exemplo, e o Pai, nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente fala de Deus Pai, mostrou o amor dele, entregando o Filho dele por nós, sabendo que havia um risco da gente não reconhecer esse amor, sabendo que havia esse risco, sabendo que ele estaria entregando um filho por pessoas que sequer poderiam reconhecer ele em um momento. Esse foi o amor que Deus demonstrou por nós. E esse é o convite de Jesus para nós, que amemos a Ele, mas que amemos uns aos outros. Se você soubesse como as coisas poderiam mudar agindo com amor, a gente faria isso pra ontem. Se a gente soubesse quantas coisas poderiam ser diferentes, a gente faria isso pra ontem. Fica uma lição árdua, difícil, mas que se nós estivermos dispostos a fazer, Ele nos fortalece, para que nós possamos agir com esse amor. Nós podemos orar todos os dias e falar, Senhor, me aperfeiçoa nesse amor. Pode me tirar todos os dons que o Senhor me deu, mas me ensina a amar assim. Me ensina. Ele não vai tirar os outros dons, mas Ele vai aperfeiçoar cada um deles. Que Deus possa abençoar a sua vida e que haja um fator de transformação na sua vida. O amor que Deus nos deixou
nos ensinou pode nos levar a lugares incríveis. Incríveis, que a gente nem sequer pode imaginar. Mas a gente precisa mudar para ontem. Que Deus te abençoe, como eu falei, essa é uma mensagem um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, né, dos meus vídeos, mas era necessário conversar com você sobre isso hoje. Que Deus te abençoe. Ainda dá tempo da gente aprimorar e aprender a agir com esse amor. Que Deus abençoe sua vida, sua semana e que possamos nos amar mais. E eu fui. Tchau, que Deus abençoe.